Saudações! Esse é o Jornal Neojus, jornal feito para você com base nas notícias que foram pauta na mídia especializada comentada por professores renomados em direito. E vamos às manchetes com a professora Tatiana Andrade. Salve, salve, professora! Olá, Cabezon! Vamos às notícias que foram destaque esta semana. Era só namoro. Juiz nega reconhecimento de união estável por falta de prova concreta. Tribunal de Justiça da Paraíba condena a empresa de vinhos à indenização de R$200 mil por vício de qualidade e informações enganosas. Mundo digital, ransomware, saiba o que a lei diz sobre esse tipo de invasão que afetou até os dados do STJ. Tribunal de Justiça de São Paulo, empresa em recuperação judicial que teve ganhos extras na pandemia, pagará aditivo a credores. União Europeia acusa a Amazon de práticas anticompetitivas e abre nova investigação antitruste. Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região determina a indenização a instrutor de ginástica por ofensa à honra. E o professor Altran vem com as dicas culturais. É com você aí de volta. Professora, muito obrigado. Está no ar a nova edição do Jornal Neojus. Era só namoro. O juiz nega a união estável por falta de elemento probatório. Para trazer mais detalhes sobre essa matéria, que invoca a questão de união estável, nós vamos chamar a professora Carla Matuque Borba Serafim. Salve, salve, professora! Quais são os detalhes desse caso e por que não foi reconhecida a união estável desta requerente? Em breve síntese, a narrativa constitui-se nos seguintes termos. Uma companheira, uma mulher, pleiteou junto ao espólio e que tinha uma filha de outro leito, o reconhecimento de união estável, alegando ter convivência afetiva com o falecido por 40 anos. Mas, nesse caso, não houve tanto a sentença de primeiro grau foi julgada, a ação foi julgada improcedente, quanto no tribunal foi ratificada a decisão de primeiro grau, no sentido de que o artigo 1723 determina que, independentemente de lapso temporal, independentemente da prova de convivência amorosa ou afetiva, por assim dizer, necessário é a comprovação da affectio maritatis, ou seja, da intenção de constituir família. E nesse caso, não houve essa prova. Por quê? Porque embora eles tivessem tido, a autora da ação, eu falecido, uma convivência amorosa, afetiva, não houve a prova por parte da autora motivando por que eles não tinham residência sob o mesmo teto. Não houve prova de que ela tinha dependência econômica, de que ela teria contribuído para a aquisição dos bens. Então, nesse caso, o tribunal diz: não há uma prova, não há motivos para o reconhecimento da união estável. É importante, é uma interpretação do artigo 1723 do Código Civil, que diz que, para o reconhecimento da união estável, necessária a prova da intenção de constituir família, ou seja, formar uma entidade familiar organizada sob as determinações legais da união estável. Professora, muito obrigado e até a nossa próxima edição. O Tribunal de Justiça da Paraíba condenou uma empresa de vinhos a uma indenização de R$200 mil por vício de qualidade e também propaganda enganosa.
Para comentar essa matéria, nós vamos chamar o nosso enciclopédico professor José Geraldo Brito Filomeno. Professor Filomeno, saudações! O que aconteceu nesse caso? Olá, professor Cabezon e telespectadores do Jornal Neojus. Essa decisão é de primeira instância da 9ª Vara Civil da Comarca de João Pessoa, na Paraíba, e, em resumo, a juíza condenou uma empresa fabricante de vinhos ao pagamento de R$200 mil a título de danos morais coletivos, porquanto essa empresa não anunciava no rótulo das garrafas a quantidade dos insumos, os ingredientes que deveriam ter, além também de infringir questões relativas ao volume. Por coincidência, o primeiro inquérito civil que eu instaurei como Procurador de Justiça do Consumidor, logo depois que a Lei da Ação Civil Pública 7.347, de 24 de julho de 85, entrou em vigor, foi a respeito de um problema semelhante. Um fabricante de vinhos do Rio Grande do Sul foi acusado de colocar no rótulo do seu produto um dístico que era privativo de um tipo específico de vitiviníferas. O que são vitiviníferas? São aquelas uvas mais nobres utilizadas para o fabrico de especialidades como Sauvignon, Cabernet e outros. Eu não entendo nada de vinho, apesar de ser neto de italianos. Eu bebo o vinho quello che mi piace, né? Mas eu tive que estudar. A legislação de vinho é muito extensa aqui no Brasil, apesar do Brasil, não ainda, eu acho que o Brasil é um grande produtor de vinhos, mas para os entendidos ainda não chega aos produtores italianos, portugueses, espanhóis, etc., né? Mas eu fui estudar e realmente vi que tinha razão, quer dizer, aquele vinho específico, como as vitiviníferas, as uvas específicas, não eram do próprio terroir daquele que fabricava o vinho, havia uma mistura dessas uvas de espécies diferentes, o que deveria ser informado. Enfim, o rótulo não deveria conter aquele dístico, Adega Regional de Vinhos Finos. Eu instaurei um inquérito civil, previsto nos artigos 8º a 10º da Lei da Ação Civil Pública, e compareceu o representante da vinícola, além da advogada, de um grande escritório aqui muito respeitado de São Paulo, e acabamos fazendo, então, um termo de compromisso. Ainda não havia, com essa rotulagem, fazendo aí trocadilho com a rotulação do vinho, mas não havia ainda especificamente esse termo de compromisso de ajustamento de conduta. Mas nós fizemos um termo de acordo, né, que acabou sendo cumprido. A empresa disse que iria retirar aqueles vinhos, continuaria a fabricar o seu vinho, mas não com aquele disco que poderia induzir os connoisseurs de vinho. Não eu, por exemplo, que para mim não representaria grande coisa. E para terminar, qual é a razão dessa indenização por dano moral coletivo? Essa indenização por dano moral coletivo, ela se inspira numa tese desenvolvida pelo saudoso professor Junqueira de Azevedo, da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, de processo civil, e que, em face dos vetos opostos pelo presidente da República ao ensejo da sanção do Código do Consumidor, a saber, especificamente os artigos 16, ou melhor, 15 e 16 do Código do Consumidor, que falam de uma multa civil, que é uma espécie de uma penalidade, falando de quando a negligência for gravíssima e quando houver um dano irreparável, que levaria para a questão do dano moral, que não tem nada a ver com a dor, o sofrimento, mas tem a ver com a infringência do princípio da boa-fé objetiva. Então, essa é a razão pela qual, é claro que é uma sentença de primeiro grau, mas essa é, grosso modo, a história desse dano moral coletivo, como ele é aplicado, e, no caso, o dano seria, na verdade, difuso, e a juíza, então, entendeu por bem aplicar essa, entre aspas, multa civil, a saber, o dano moral coletivo. E esse dinheiro, então, se for confirmada a sentença, irá para o Fundo de Reparação dos Interesses Difusos, se houver no Estado, e se não houver, para o Fundo Federal, previsto também pela Lei da Ação Civil Pública. É esse meu comentário
desta semana. Muito obrigado pela atenção. Muito obrigado, professor. E agora vamos para o mundo digital. Ransomware. Você sabe o que é ransomware? Pois é. Saiba agora o que é, o que ele faz e o que aconteceu no site do Superior Tribunal de Justiça. Convido nesse momento a nossa professora de Direito Digital, professora Rúbia Ferrão, para trazer os seus conhecimentos. Professora, muito obrigado pela participação. O que a senhora pode trazer para nós sobre essas invasões? Este tipo de invasão é conhecida como ransomware. Ransom, que vem da tradução em inglês resgate, e o ware da abreviação de software, porque o invasor costuma entrar indevidamente nos sistemas, criptografar os arquivos e depois exigir algum tipo de vantagem para fins de resgate desses arquivos. Então, essa prática pode se enquadrar no crime eletrônico de invasão de dispositivo informático, que foi trazido lá pela Lei Carolina Dickmann, que trouxe uma modificação ao Código Penal. Um crime que ainda é considerado de menor potencial ofensivo, muito embora tenha consequências tão gravosas. Além disso, esse tipo de incidente costuma comprometer também dados pessoais, o que atrai a Lei Geral de Proteção de Dados, que já está em vigor e que tornou obrigatória a notificação de incidentes. Lembrando que esses incidentes precisam ser reportados à Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que, embora tenha sido criada, não foi devidamente instituída, e também ao titular de dados, com informações sobre os dados pessoais afetados, quais são os titulares envolvidos, os riscos inerentes do episódio, as medidas de segurança empregadas, e, em verdade, a gente precisa se preparar para o incidente antes, durante e depois. Antes, com a adoção das medidas técnicas e administrativas de segurança, com backups, durante, para saber resolver ali o ocorrido e minimizar as suas consequências, e depois, para poder remediar, né? Sanar ali essas vulnerabilidades e reparar os danos causados. Inclusive, o STJ anunciou que vai criar um comitê cibernético para monitorar a sua segurança. Muito obrigado, professora. Essa semana nós tivemos uma notícia muito interessante, alusiva ao mundo das recuperações e falências. A segunda vara de falências e recuperações judiciais do Fórum Central aqui da capital de São Paulo, por meio do Dr. Paulo Furtado de Oliveira Filho, exarou um entendimento de que a empresa, ela quando tem uma situação superavitária, quando nós temos também um elemento ali que caracteriza uma mudança radical para melhor nas suas atividades empresariais, ela deverá então pagar os seus credores. Será que é isso mesmo que ele deferiu, que ele quis dizer? Para comentar então os detalhes dessa situação, dessa decisão, que foi uma decisão polêmica, muita gente ficou comentando, será que pode, será que não pode? Eu convido aqui o professor Guga, o professor Gustavo Lacerda Franco, que é grande conhecedor e querido amigo, para tratar desses detalhes. Professor Gustavo, seja bem-vindo. Pois é, meu caro amigo, professor Cabezon. Essa é uma decisão polêmica, porque, conforme a letra da lei, compete ao devedor propor o plano de recuperação judicial. Isso está no artigo 53 da Lei de Recuperação e Falência, sendo que o artigo 56, parágrafo 3º, até permite alterações no plano durante a Assembleia Geral de Credores, desde que elas contem com a anuência expressa do devedor. Aí, naturalmente, surge a pergunta: então essa decisão é desprovida de fundamento? Não, muito pelo contrário, ela conta com uma fundamentação bastante interessante. Em resumo, o Dr. Paulo Furtado partiu da noção de que o plano de recuperação judicial é um negócio jurídico, o que hoje praticamente não se discute mais, e olhou para o princípio do equilíbrio contratual, olhou para a teoria da base do negócio, próprios do direito dos contratos, e transportou essas concepções para a realidade do direito concursal. Nessa linha, o fato de que a pandemia teria acarretado ganhos extraordinários à recuperanda, cuja atividade envolve o fornecimento de respiradores, denotaria um desequilíbrio na relação contratual existente entre devedor e credores. Essa modificação substancial das premissas econômicas do plano autorizaria aos credores a proposição de um aditivo, buscando recompor os interesses em jogo
de modo que também participassem do ganho extraordinário em questão. Não é a primeira vez que princípios e teorias contratuais encontram aplicação no direito concursal. O próprio TJSP já utilizou o princípio da justiça contratual como parâmetro no controle judicial sobre o plano, em medida criticável, porque retirou dos agentes privados o protagonismo que havia sido conferido pelo legislador. Esse não é o caso da decisão que estamos analisando. Pelo contrário, ela eleva esse protagonismo a um novo patamar. Concorde-se ou não, essa é uma decisão que merece ser estudada profundamente por comercialistas e civilistas. E, ainda que ela seja eventualmente revertida em sede de recurso, vale lembrar que, logo, a questão da falta de amparo legal pode ser resolvida. O PL de reforma da Lei de Recuperação e Falência contém previsão de apresentação de plano alternativo pelos credores em certas situações. A posição do Dr. Paulo Furtado, então, pode ser o prelúdio do que está por vir. Teremos muito o que debater nos próximos tempos. Obrigado, professor Gustavo. E a beligerância, a confusão, a briga continua no ramo do direito digital, no ramo concorrencial. E, nesse sentido, a União Europeia está acusando a Amazon de práticas anticompetitivas e pede ali nova investigação antitrust. Para comentar esses assuntos cibernéticos internacionais, nada melhor do que o Papa dos Direitos da Sociedade da Informação, o nosso inoxidável professor Roberto Senise Lisboa. Professor Senise, seja bem-vindo, traga para nós o que está acontecendo nesse caso. Olá, meu amigo Ricardo Cabezon, tudo bem? Realmente, mais uma vez, um Estado ou um bloco econômico mundial acaba se insurgindo contra condutas praticadas pelas Big Techs. Dessa vez, a União Europeia, que se voltou contra a Amazon, alegando que a Amazon precisaria ser investigada porque ela estaria violando regras de concorrência. A gigante americana estaria usando dados de comerciantes independentes para se beneficiar na venda de produtos próprios. E, por conta disso, haveria necessidade de proceder-se a uma investigação de concorrência desleal, o que poderia redundar, ao final dessa investigação, caso seja procedente a acusação, uma multa bilionária a ser paga pela Amazon, determinada pela União Europeia. Esta não é uma situação nova. A União Europeia, como nós vimos na semana passada, já havia tomado providências por mais de uma vez com relação a outra Big Tech. E desta vez a Amazon está sendo acusada, mais uma vez, à semelhança das demais Big Techs, de se utilizar de condutas que poderiam se constituir não apenas em abusividade de concorrência, praticamente deixando de lado os chamados vendedores independentes nas plataformas eletrônicas, como também gerar prejuízos por conta disso, por via transversa, à coletividade de consumidores que deixariam de ter o mesmo tipo de acesso a esses vendedores independentes, em detrimento daqueles vendedores que seriam preferenciais para a Amazon, além dela própria. Essa Big Tech, ela responde negativamente às acusações. Ela fala que, pelo contrário, que a Amazon ela se concentra na oferta e na publicidade daqueles produtos que, em sua plataforma, têm tido resultados mais eficientes para os consumidores ou que acabam sendo buscados de uma maneira mais intensa pelos consumidores, de acordo com o perfil de busca que é realizado pelos destinatários finais de produtos e serviços. Como vocês podem perceber, nós teremos mais uma vez um grande embate envolvendo este bloco econômico que é a União Europeia e a Amazon. Não é a primeira vez que isso também ocorre, mas a Amazon ela insiste em que ela estará à disposição e prestará todas as informações que forem requisitadas, mas que há mais de 150 mil empresas europeias, ela alega, que utilizam dos seus serviços e que, por conta disso, ela indiretamente contribui para o fomento de milhares de empregos
bem como para arrecadação de bilhões de euros. É isto, vamos aguardar o prosseguir dessa investigação e até a próxima. Obrigado, professor Senise. Sempre aprendemos com o senhor o que está acontecendo aí pelo mundo, hein? Muito bem. O Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, ele condenou ali uma empregadora a pagar dano moral por ofensa à honra de um instrutor de ginástica. Para comentar esses assuntos laborais, nós então convocamos aqui o ilustre professor DESZ, Domingos Sávio Zainag, para trazer os seus conhecimentos e aclarar o obscurantismo da ignorância alheia e falar o que uma empresa não pode fazer para que seja, então, condenada, para que não seja condenada a pagar danos morais. Professor Domingos, o que aconteceu? É isso mesmo, meu amigo Ricardo, amigo do Neljus. Primeiro, devia dar alegria de mais uma vez estarmos aqui juntos. E vamos comentar essa notícia da Justiça do Trabalho. Nesse julgado, o que ocorreu foi que o reclamante, um professor de ginástica, ele foi despedido porque alunas dessa academia de ginástica não se sentiu à vontade tendo aulas com um homem. Ele pede na ação indenização por discriminação e essa justiça não reconheceu. E, a meu ver, acho que sabiamente, porque não houve uma dispensa discriminatória. Ele não foi discriminado pelo fato de ser homem. É diferente quando há aquelas situações daquelas pessoas que estão numa categoria discriminadas. E nós sabemos que tudo para nós, homens, é mais fácil. Não há discriminação como ocorre com mulheres, com homossexuais, pessoas em razão da cor da pele, de origem, de estado ou de países. Não é o caso. O homem, ele sempre tem a tranquilidade de não sofrer discriminação. O que houve foi um pedido dos clientes da academia, e é o tal negócio, né? O cliente sempre tem razão, que é quem paga as despesas. Pois bem, as clientes não quiseram um homem naquele horário, porque todas mulheres. A empresa poderia deslocá-lo para um outro horário, mas no outro horário, presume-se que não havia necessidade desse trabalhador. A empresa estava nesse ponto sossegado e resolveu despedir o empregado. Ponto, não houve discriminação. Por outro lado, o que a notícia mostra é que houve um destempero de uma das sócias da empresa, acompanhadas por sua filha, que se dirigiram à casa do reclamante para pedir as chaves da academia, ou sei lá, outros documentos ou outras coisas que pertencem ou pertenciam à academia. Ele não estava sua esposa, e a dona da empresa ofendeu o ex-empregado para a sua esposa na frente de terceiros. Lógico, causou um dano à imagem desse trabalhador. Alguém vai dizer, mas o contrato de trabalho já estava rescindido. Não, o direito do trabalho ele atua antes, durante e depois também do contrato de trabalho. Talvez estivesse no período de aviso prévio, enfim. Houve aí um desrespeito evidente à imagem do trabalhador. O que ocorre, meus amigos e amigas, é que as pessoas não sabem lidar com as outras, principalmente datas como aniversário, fim de ano, né, Natal, Ano Novo, são momentos complicados você colocar fim em relacionamentos, sejam afetivos, familiares, no caso, que é o que me toca estudar e falar, do relação de trabalho. Se as pessoas soubessem conversar, e não é o caso, não era nenhuma data assim pelo que a notícia diz. E por que eu falei isso? Porque eu já vi casos de empregados que entram com reclamação trabalhista pedindo indenização porque foram despedidos no dia do aniversário. É como despedir alguém quando um parente faleceu, vai e despede o empregado. Tem que se tomar cautela. Eu falo isso para dizer o seguinte, na hora de despedir um empregado, vamos ter cautela. Eu já passei por isso aqui no escritório, mas é muito difícil. Felizmente, as pessoas que depois de alguns anos ficam aqui buscam
caminhos melhores, saem felizes do meu escritório. Mas já tive também que despedir advogados, secretárias. Eu chamo, tomo toda a cautela, mostro que não é nada pessoal, é somente profissional e nunca sofri reclamação trabalhista por nada, muito menos por indenização por dano moral, e tenho o carinho de todo mundo. É isso. Cautela é ter a empatia, colocar-se no lugar do outro e saber terminar as relações com carinho, com amor, com respeito ao semelhante. Aí dá tudo certo. Tô certo? E aqui eu estou terminando a relação com vocês hoje. Até a próxima semana. Tchau, Ricardo. Tchau, amigas e amigos. Muito obrigado, professor Domingos. Prazer em vê-lo, viu? E agora, então, chegamos no nosso Momento Cultural com o professor José Augusto Altran. Bem, hoje estamos na companhia das dicas culturais de uma série, West Wing. Trata dos bastidores da Casa Branca, né? Tanto tem se falado de eleição americana, e essa série que foi gravada de 99 a 2006, são 7 temporadas, ela fala dos bastidores do poder da Casa Branca, levando em consideração não o que costumeiramente a gente vê, a gente assiste nos filmes ou nas séries aí que aparecem, mas trata exatamente de como o presidente é influenciado e a tratativa de todo o seu staff, da sua assessoria de imprensa, do seu articulador político, sua chefia de gabinete, seu chefe de comunicação, seu consultor político, lidam com o dia a dia da Casa Branca. Bem realista, bem próximo ao que provavelmente acontece nos bastidores de um governo tão poderoso quanto o governo norte-americano. A segunda dica fica por conta do Jurassic Safari, que está acontecendo aqui em São Paulo, no Parque Burle Marx. Você é recebido por um T-Rex, por um dinossauro de 20 metros. Os animais são animados e réplicas muito perfeitas, muito próximas ao que os cientistas conseguiram reconstruir através de DNA de ossos. Você, após a entrada, é direcionado a um show que dura aproximadamente 1 hora, com 50 animais pré-históricos que vão participar desse evento. Ele vai até o dia 27 de dezembro, os ingressos comprados online, a visita é de automóvel, então não há contato físico entre os participantes, comida, bebida é pedido pelo app e você tem o som, o áudio do espetáculo é acessado através do teu rádio no FM, ok? Então até boa diversão aí no final de semana. Bem, meus caros, quero agradecer a vocês pela companhia, pela paciência, pelo prestígio, tá? Pedir, por favor, que se vocês gostaram do vídeo, desse nosso jornal, vocês não deixem de comentar, de dar um like aqui, e se quiser assistir mais, assine o nosso canal, entre nas nossas plataformas. Um grande abraço e até a próxima semana.